Abre a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Amém? Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Está sendo projetado também? Você pode acompanhar aqui na tela. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Então, tome posse dessa palavra. Quantos foram abençoados com a palavra de domingo passado? Amém? Você também será muito abençoado com a palavra de hoje, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela é poderosa. Aleluia! Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Ou, uma tradução melhor que eu prefiro, ó prisioneiros da esperança. Também, hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia! O Senhor vai restituir tudo na sua vida em dobro. Você crê? Eu estava vendo algo muito interessante. Olha que interessante isso. Já parou para pensar por que as empresas e os cidadãos americanos, tanto do Canadá também, os canadenses, país de primeiro mundo, eles usufruem de um serviço e de um produto melhor do que o nosso? Tem marcas de carros que eles não fabricam, não vendem nos Estados Unidos. Não existe lá carro com roda de ferro, sem ar-condicionado. Os carros são completos. O mais básico vem completo. E tantos outros produtos, aparelhos, porque eles têm uma cultura. Sabe, a resposta é porque existe uma cultura de indenização nesses lugares que não acontece aqui no Brasil. E se a Bíblia fala que o primeiro é no natural, depois o espiritual. Quando já leu esse texto? Sabe o que é interessante? É que eles entenderam isso. Eles entenderam e eles reivindicam isso, de ser indenizado, de receber aquilo que é devido a eles. Assim também, nós como cristãos precisamos de entender sobre a lei da indenização. Aleluia! E não estou dizendo apenas da lei aqui, do Código do Consumidor, não. É importante você entender o Código do Consumidor, é bom que você leia e entenda os seus direitos como cidadão. Aleluia! E é bíblico você requerer os seus direitos. Só não é bíblico, irmão, processar o outro irmão. Isso não é bíblico. Amém? Crente não processa o outro crente. Isso está na palavra de Deus. Mas, no mundo atual que nós vivemos, não é errado você procurar os seus direitos. É o seu direito. Amém? Muitas vezes as pessoas entendem mal a palavra de Deus, como sempre sofreu dano, andar a segunda milha, virar a outra face para o outro tapa. E aí nós entendemos errado isso e aplicamos isso em todas as áreas, em qualquer lugar. Não é assim que funciona. Tudo tem o seu momento, a sua interpretação e a aplicação correta. Isso é sabedoria. Quantos concordam comigo? Amém? Aleluia? Só para você entender algo interessante, imagina, volta por favor. Olha isso, irmãos. O cafezinho de 2,86 milhões de dólares. Fala, uau! Olha isso.
Por causa de um café, alguém recebeu uma indenização. Essa história ela é verídica, ela é real, não é nenhuma invenção. Esse caso ele foi para os noticiários. Ela tem uma origem ao prêmio Stella, que celebra as decisões judiciais mais bizarras do ano. Em 1992, Stella Lieberg, a mulher de 79 anos, processou o McDonald's. O McDonald's é o fundador do McDonald's. Processou porque ela se queimou ao abrir aquela embalagem de café, igual da Starbucks, e ela se queimou. E aí o advogado dela disse que o café estava quente, mais de 70 graus, que era impróprio para o consumo. Ao se queimar, por causa de um café, ela processou o McDonald's e ela ganhou, naquela época, 2,86 milhões de dólares. Cafézinho saiu caro, né? Porque ela compreendeu os direitos. Um outro caso também, esse aqui é mais absurdo ainda, mais bizarro ainda essa indenização. Eu estou falando aqui de indenizações bizarras, mas que aconteceram. Essa aqui, uma mulher, passa por favor. Ela foi geralmente final de ano, tem muita festa de empresa, não é verdade? Quantos foram na festa de empresa esse ano? Confraternizações. Alguém foi mais foi? Aleluia. Eu não pude ir, né? Enfim. Olha que isso é poderoso. Essa mulher canadense, Linda Hunt, 52 anos, ela foi na festa da empresa. E aí, chegou na festa, ela bebeu bebida alcoólica, ficou embriagada nesta festa da empresa. E ela depois pegou o carro, acabou a festa, ela pegou o seu carro. No caminho para casa, ela bateu o carro, ela sofreu um acidente, machucou muito o carro, ficou muito ruim, né? E ela processou o dono da empresa porque ele permitiu que ela saísse de lá embriagada e pegasse o carro. E ela ganhou 300 mil dólares de indenização. Porque tem uma cultura muito forte de as coisas têm que andar completamente justas e corretas. E aí um jurista aqui do Brasil diz que se fosse no Brasil, ela perderia feio, porque ela só ganharia se o patrão o coagisse a beber ou se emprestasse o carro dele após ela ter bebido. E ela não ganharia essa causa na justiça de jeito nenhum. Porque ela decidiu beber, o carro era dela, maior de idade, habilitada, mas lá ele não poderia ter deixado ela sair do lugar. No mínimo, ter chamado a polícia para ela, se ela saísse de lá, embriagada do jeito que estava. Porque entende sobre a lei da indenização. Mas nós cristãos, muitas vezes, nós perdemos muitas coisas, ou deixamos de receber espiritualmente muitas coisas, porque nós não conhecemos isso espiritualmente e na palavra de Deus. Porque falta o conhecimento da palavra, e a Bíblia disse em Oséias capítulo 6, que o meu povo perece, ou padece, ou está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quantos querem virar o ano agora lendo a palavra todos os dias? Eu quero continuar. Eu mandei lá no grupo, você pode me pedir no particular se você não recebeu, uma Bíblia
ela já é configurada para isso. Ela foi feita, está lá, janeiro, dia 1, e aí está lá os livros que você vai ler. Janeiro, dia 2, e você vai ler Velho Testamento, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, tudo junto. Não é maravilhoso? Amém? Para nós termos conhecimento da palavra de Deus, aleluia. Então, assim também era no Velho Testamento. Primeiro, na cruz, Jesus ativou a lei da restituição. Quantos creem nisso? Há uma lei da restituição, de restituir. E nós vamos compreender isso porque isso é poderoso. Quantos querem compreender isso? Amém, queridos? No Velho Testamento, quando alguém roubava alguma coisa, o Senhor determinou que ele deveria restituir aquilo que foi roubado e mais 20%. Também tinha uma oferta que era a oferta pela culpa. Então a pessoa ela tinha 120%. Aquilo que ela perdeu, ela tinha 100% de volta. Então se roubou um carro daquele, por exemplo, tinha que restituir o mesmo carro, do mesmo ano, da mesma forma, ou o valor, na verdade, né, o valor da tabela daquele carro, mais 20% de acréscimo. Porque o Senhor entende, isso aqui, por mais que está no Velho Testamento, mas são princípios do coração de Deus, não muda princípios, amém? Deus entende que a pessoa que perdeu algo, ela não deve apenas receber de volta o que perdeu, mas de receber mais, de ser restituída e receber uma porção além daquilo que ela foi defraudada, foi perdida. Maravilhoso isso, não é verdade? Então não adiantava pedir desculpas. Hoje, se um carro é roubado, a seguradora vai e paga a tabela FIP, não é assim? Se for uma boa seguradora. Se for cooperativa, vai pagar um pouco abaixo da tabela do carro. Mas, nos países desenvolvidos, é sempre mais. Na palavra de Deus, é sempre mais. Então não é apenas o valor que você perdeu, haverá uma indenização, haverá algo além para você receber. Isso é muita graça Deus ter colocado esse princípio para nós, não é verdade? Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu sempre comento isso, às vezes, um pouco de política, é uma visão minha. Eu penso que quando alguém, um ladrão, rouba outra pessoa, não bastava apenas ir preso, ele tinha que devolver o que roubou, em boas condições, não é assim? Além de ser preso, ele tinha que pagar aquilo que ele roubou. Muitas vezes, a pessoa talvez não tenha um seguro, ela perde o seu bem, a pessoa vai para a cadeia e quando vai, fica lá alguns meses, e aí o prejuízo é todo daquele que foi roubado. Isso, infelizmente, é num lugar, num país caído. O mundo jaz no maligno. Mas você precisa entender que há uma lei espiritual que rege a sua vida. Amém? Que ela é eficaz, ela não falha. Se a lei dos homens falham com você, a palavra de Deus não falha com você. Então a restituição é algo de Deus que acontece para tudo aquilo que você perde. Amém? Tudo aquilo que você perdeu, você será restituído em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. No dia que Adão pecou, o seu pecado trouxe perdas ao longo da nossa vida. Tudo vai se manifestando aos poucos. Então todo tipo de prejuízos, de doença, de morte, perdas de pessoas, momentaneamente, porque nós encontraremos e nos alegraremos muito em breve, aleluia. Isso é maravilhoso. O Senhor vai restituir até mesmo pessoas que se foram na presença de Deus, amém? E será restituída em glória, será restituída em resplendor, será restituída sem rugas. Se alguém partiu com rugas,
não haverá na eternidade. Diga glória a Deus. Deus vai restituir até mesmo a morte, a nossa morte. Nós estaremos com Ele na eternidade, amém? Então, tudo aquilo que veio por causa do pecado, a morte é uma delas, essa é uma certeza que eu posso afirmar aqui, que todos nós um dia morreremos, todos nós um dia vamos partir dessa para a glória, para o Senhor, amém? É o melhor lugar que poderíamos estar. Por causa do pecado, doenças, toda sorte de pragas, né? Ratos, baratas, escorpiões, tudo isso, até mesmo, nós vemos que a palavra de Deus fala, é maravilhoso, que a serpente passou a rastejar depois da queda, né? Tudo foi transfigurado, mudado, tudo foi modificado, e aí nós vemos como então passou a trabalhar muito, e colher pouco, o suor do seu rosto teve que comer o seu pão, a mulher dá à luz com dores de parto, e nós vemos uma série de coisas que nós temos prejuízos. Mas a palavra de Deus também fala que na cruz, o Senhor restituiu aquilo que foi perdido, aquilo que nós sofremos por causa do pecado. Então a restituição, ela não apenas será na eternidade, essa é uma certeza que nós temos. A restituição é para agora. A cruz restitui aquilo que o pecado roubou, aquilo que o pecado trouxe de ruim para a sua vida. A obra da cruz traz de benefícios, de bênçãos, aleluia. Então você tem base nisso. Na cruz, o Senhor ativou a lei da restituição. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha o que aconteceu depois da queda: morte, roubo e destruição. Mas Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Olha a restituição acontecendo. Deus vai restituir o roubo, Deus vai restituir a morte, trazendo vida e vida com abundância. Essa vida com abundância não é apenas vida longa, que eu creio que o Senhor tem para nós, mas é vida em cumprir o propósito. Não adianta também alguém viver 100 anos e morrer sem fazer a vontade de Deus. Mas se alguém viveu como Jesus viveu 33 anos, mas em tudo cumpriu o propósito de Deus. Então, não é questão de morrer novo ou morrer velho. A vida, ela não é curta. A vida é do tempo apropriado, dado por Deus, é um tempo correto, é o tempo certo para cumprir o propósito. Você crê? Muitos falam, a vida é curta, a vida é breve. A vida ela é suficiente para cumprir o propósito. Amém, queridos? Cada dia que você tem é suficiente para cumprir o propósito de Deus. Deus deu a vida a cada um, o propósito junto. E é o tempo certo do Senhor. Você crê? Aleluia. E nós vemos então, por causa do pecado, nós tivemos perdas, tivemos enfermidades, medo, angústia, tristeza, miséria. Nós tivemos toda sorte de traições, de sensações, de emoções conturbadas, de problemas, nas emoções das pessoas que passaram até alterações como síndromes, ansiedade, depressão. Tudo isso é distúrbio das emoções, da mente. Mas o Senhor, então, através da cruz, Ele restitui sobre a sua vida plenitude de alegria, de satisfação. Somos salvos pela cruz, somos libertos pela cruz, somos curados pela cruz, somos abençoados pela cruz, somos restituídos pela cruz do Senhor Jesus. Aleluia! Você crê que nós entenderemos, tomaremos posse
de tudo aquilo que o Senhor trará sobre restituição. E eu vou ministrar sobre isso, para que o seu coração se enche de fé. Então a palavra de Deus, o tema deste ano, não é um tema apenas que foi declarado, né? Este ano é o ano da restituição. Não, nós temos a base bíblica para isso. É uma palavra profética do nosso coração, que o Senhor quer despertar nas nossas vidas, para apropriarmos daquilo que já é nosso. Amém, queridos? O Senhor quer nos abençoar de maneira prática, para que você receba aquilo que você perdeu, aquilo que foi tirado de você. Segundo, na cruz, Jesus restituiu, além daquilo que foi roubado, mas também o que nós roubamos. Como assim? Olha o que diz a palavra do Senhor em Levítico 6,4. Vamos ler. Levítico capítulo 6, versículo 4. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou o que extorquiu. Olha que interessante. Ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele que pertence, e lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Essa lei era aplicada a todo que cometesse crime de roubo, ou qualquer tipo de extorsão com o seu próximo. Sendo assim, você teria que restituir aquilo que é devido ao outro e ainda a quinta parte. Talvez você pense assim: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tirar? Porque a palavra de Deus diz que nós roubamos muita coisa. Não hoje, mas na nossa velha vida, amém? No nosso velho homem. Por exemplo, nós roubamos aquilo que é pertencente a Deus, a glória de Deus. Quantas pessoas, elas tomam a glória que pertence a Deus para si. Quantas pessoas que aquilo que pertence ao Senhor, toda adoração, todo o louvor, adoração, e aí nós não damos a Deus aquilo que é devido. Não dávamos ao Senhor. Olha que interessante. Zaqueu, a palavra de Deus disse que ele era alguém rico. E quando ele teve um encontro com Deus, ele restituiu aquilo que ele tinha tirado das pessoas. Talvez alguns que vivem na lei, eles querem tentar pagar hoje, durante a sua vida, pagar aquilo que ele viveu no passado. Eles querem pagar as pessoas, a Deus, muitas coisas. Mas a graça de Deus é que na cruz o Senhor restitui por nós, a outras pessoas, aquilo que nós tiramos delas. Vou explicar para você entender melhor. Em João 15:15 diz assim: isso, porém, para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando o Senhor Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, ele fez essa declaração. Mas ele fala isso que está lá em Salmo 69, versículo 4, que diz assim: são mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Esse salmo é um salmo messiânico. Aqui Jesus ele afirma que muitos o odiaram sem motivo.
Mas esse salmo é um cumprimento. João 15 cumpre Salmos 69. E aqui é como se o Senhor dissesse: eu vou restituir o que eu não furtei. Jesus estava dizendo aqui, ó, eu vou restituir aquilo que não fui eu que fiz. Mas Ele vai restituir para quem? Vai restituir para cada um de nós. Nós somos aqueles que roubávamos a Deus o louvor, a adoração, a sua glória. Mas não temos apenas defraudado a Deus, nós também defraudamos aos homens, na nossa antiga maneira de viver, na maneira que nós andávamos antes de conhecer Jesus, né? O jeitinho brasileiro de não dar ao outro o que é devido, a honra, por exemplo, não é assim? Mas o Senhor diz que Ele tomou o nosso lugar, aquilo que você não tinha condição de restituir a outros, o Senhor está restituindo por você. Aleluia! O Senhor está restituindo por você. Nós ferimos pessoas quando nós éramos na carne, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos filhos da ira, nós fizemos coisas absurdas, vivíamos assim. Éramos pecadores e vivíamos na prática do pecado. Mas o Senhor na cruz, Ele veio para restituir aquilo que foi perdido. Amém? Você crê nisso? Aquilo que você não tem condição, o Senhor restitui na sua vida. O sacerdote, então, ele fazia algo interessante. Coloca esse videozinho, por favor, de 1 minuto e pouquinho, para você entender o que o sacerdote fazia. Ele vinha, olhava o carneiro, avaliava o carneiro, para ver se tinha mancha ou algum defeito nele. Depois ele sacrificava ao Senhor. Vamos entender melhor. Olha que poderoso isso. Tem som esse vídeo? Tem não, né? Então o pecador trazia o cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Isso é maravilhoso porque o cordeiro que era examinado para saber se não tinha nenhum defeito, não era o pecador. O pecador tinha defeitos. Assim também Jesus foi o cordeiro de Deus, foi examinado por Pilatos, pelos os sumos sacerdotes, pelos fariseus, e passou durante esse tempo, mas nunca achou o pecado nele. E aí algo poderoso é que é o quadro da nossa redenção. Na cruz do Calvário, a salvação não é apenas o ser livre do inferno. A salvação é a restituição de tudo aquilo que veio por causa do pecado. Então, hoje, nós não devemos aceitar doença na nossa vida. Amém? Devemos orar, tomar posse, falar: Senhor, eu sou curado, eu recebo a cura, eu sou sarado porque o Senhor levou a minha enfermidade. E o Senhor restituiu então a nossa saúde.
Nós devemos falar: Senhor, eu tenho uma mente sóbria, eu não vou aceitar nenhum ataque na minha mente, nenhuma crise de ansiedade, como a Michelle fez. Ela declarou, ela tomou posse e ela foi curada, aleluia, e não precisou mais tomar remédio há 6 meses, e nem teve mais crise de ansiedade. Então eu creio que o Senhor vai restituir na sua vida coisas maravilhosas, aleluia, a sua vida, a sua alegria. O Senhor vai restituir tudo aquilo que se perdeu. Terceiro, na cruz Jesus restituiu todas as perdas. Por exemplo, nós vemos então lá em Êxodo capítulo 22, versículo 1, fala assim: se alguém furtar um boi ou ovelha, ou abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Olha que poderoso. Essa é a ótica de Deus, é sempre dar aquilo que se perdeu e dar-se mais. Então eu gostaria que você, neste momento, apenas por um minuto, feche seus olhos e pense o que você perdeu este ano. Talvez filha, filho, esposa, marido. Você perdeu talvez um prejuízo, um emprego. Talvez você perdeu o emprego esse ano. Eu creio que o Senhor vai restituir na sua vida. Agora, começa a imaginar, você se vê agora de uma maneira abundante, excelente. Talvez quem perdeu o casamento, a esposa, Deus não vai restituir outra esposa, Deus vai restituir um casamento maravilhoso, poderoso, abençoado, amém? Aleluia. Pode voltar agora a olhar para cá, por favor. Eu já estou terminando. Amém, queridos? Deus vai restituir em cada área da sua vida. Deus vai restituir a sua família de volta, os seus filhos servindo a Deus, a sua casa, sabe, lendo a palavra, orando. Deus vai restituir a fome do seu coração. Deus vai restituir o fervor do seu coração, a unção de pessoas que têm falado: eu quero voltar a orar como eu orava, eu quero voltar a ser sensível como eu era sensível, eu quero voltar a ser apaixonado como eu era apaixonado. Deus vai restituir na sua vida, e mais fervor, mais paixão. Toda a sua casa servirá a Deus, os seus filhos servirão ao Senhor. Amém, queridos? Deus vai restituir o seu trabalho em dobro. Deus vai restituir o seu salário. Você não apenas vai ganhar o mesmo tanto que você ganhava, você vai ganhar e ainda mais. Aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus! O seu dinheiro, por exemplo, na lei da restituição, a oferta pela culpa tratava de forma diferente. Então, quando o pecado envolvia dinheiro, na vida financeira, ele tinha que pagar. Se alguém roubou R$100, ele tinha que pagar R$120. 20% a mais. Assim também, na área financeira, Deus vai restituir você. O seu salário vai ser maior. Amém, queridos? Eu já posso testemunhar disso. Há 2 meses atrás, eu já recebi uma proposta no dia 3 de janeiro, em nome de Jesus. Eu já vou assinar os documentos, vou trabalhar de carteira assinada, e o meu salário será maior do que eu ganhava. Sabe o que é interessante? R$20 a mais por dia eu vou ganhar do que eu ganhava antes. Aqui era 20% a mais. Eu vou ganhar R$20 a mais no meu dia e de carteira assinada do que eu ganhava antes. Isso é maravilhoso, aleluia. Porque já começa a restituição. O ano já vai começar daqui 10 minutos, 7 minutos, e já estou sendo restituído. Olha que poderoso. Meu relógio está alinhado com o seu? Então, glória a Deus. Para você não ficar preocupado aí, não se assuste com os fogos. Tem pessoas que são precipitadas. Amém, queridos? O seu tempo, tem pessoas que pensam assim: o tempo não volta atrás. Volta sim. Tem pessoas que perderam tempo demais enquanto era pecador, quando era inimigo de Deus, quando era ímpio, e ele pensa assim: por que eu não servi o Senhor antes? Olha para cá, Deus vai restituir o seu tempo.
Você vai aproveitar o seu tempo e você fará grandes coisas num período muito curto. Aleluia! Você fará coisas neste ano que você não conseguiria fazer e não fez neste ano de 2024. Amém? Os seus meses serão com grandes conquistas. Deus vai restituir o seu tempo. Salmos 84:10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras 1000 em outros lugares. Isso é restituição, querido. Olha que Joel 2:25 diz: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O que o Senhor está dizendo? Ele vai restituir os anos que foi consumido pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei para poder livrar você. Aleluia! Deus vai restituir você. Deus vai restituir a sua saúde. Deus quer restituir o seu descanso no seu corpo. Tem pessoas, olha para cá, eu quero profetizar sobre as mulheres aqui. Aleluia! A cada ano que passar, as pessoas vão olhar para você e vão falar: você está mais nova. Aleluia! Você tem um brilho na sua face, tem alegria em você. Amém? Eles não vão entender porque você é filha de Sara. E Sara, cada ano que passava, a Bíblia fala que Abraão estava velho, mas Sara avançada em dias. Não é em anos não, em dias. Amém? E cada ano que passava, a sua face, a sua beleza só ficava mais evidente. Assim também o Senhor vai restituir a sua saúde. Você vai dormir bem, você terá saúde em abundância, você não vai tomar mais remédios, amém, queridos? Você vai logo deitar e pegar no sono, diz glória a Deus. Salmo 51:12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. O Senhor vai restituir também a alegria, a saúde, a prosperidade. Sabia que tem um nome de Deus no Velho Testamento que poucos conhecem? Chama Jeová Gimolá. Essa é nova, na verdade, aleluia. Você aprende algo novo sempre aqui, diz glória a Deus. Que nos dias de hoje significa Deus te abençoe. Todo mundo fala Deus te abençoe, não é assim? No Velho Testamento, Jeová Gimolá significa Deus te retribui, Deus te surpreenda, que Deus te dê em dobro. Isso já é um costume bíblico do Velho Testamento. Deus também restituirá a sua autoridade. E eu creio que você terá uma autoridade no mundo espiritual da palavra. Amém, queridos? Deus vai restituir isso na sua vida. Você terá convicção de quem você é em Deus. De alguém ousado, de alguém apaixonado, de alguém intenso. Efésios 2:6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, acima de todo principado e potestade. Deus vai te colocar numa posição de autoridade que lhe é devida, acima de principado e potestades. Amém? Glória a Deus. Então abre a sua boca, fale com autoridade, declare aquilo que vai acontecer e você verá milagres acontecendo em nome de Jesus. Deus também vai restituir a honra. Talvez há pessoas aqui que passaram por muitos anos de humilhação, passaram por muito tempo envergonhadas, sempre tem que pedir emprestado muitas vezes, pessoas que humilharam você, envergonharam você. Talvez na sua casa, na sua família, Deus vai restituir a honra em nome de Jesus. Amém, queridos? Isaías 61:7 diz, nesses últimos 2 minutos, fica de pé: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Aleluia! Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Uau! Diz glória a Deus. Diga para alguém que está ao seu lado, fala para ele, fala assim: olha, o tempo de humilhação dará lugar a um tempo de dupla honra. E Deus vai restituir a nossa liderança. Homens de honra, homens leais,
Deus trará pessoas e vai dobrar em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero chamar aqui os irmãos do louvor também para ficar aqui junto comigo. Glória a Deus. Ao que estiver pronto, você pode estudar o play aí também em nome de Jesus. Aleluia! Fica de pé, queridos. Glória a Deus. Amém. Deus vai restituir. Já começou a restituição na sua vida. Amém. É o ano da restituição. É o ano de alegria, é o ano de provisão, é o ano de bênção sem medidas, em nome de Jesus. E nós vamos passar esses primeiros segundos, minutos da nossa vida, celebrando com alegria, celebrando com festa. Amém? Coloca por favor para nós. Dá um play aí, aleluia. Nós passaremos com alegria, com vida, em nome de Jesus. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Aleluia! Feliz ano novo!